Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo com vocês, tá? Um tema bem polêmico. Bom, quando eu comecei a namorar, eu não sabia o que era um relacionamento abusivo, eu não tinha noção de que era um relacionamento abusivo, porque na época que eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Eu comecei a namorar com a mesma pessoa dos 15 até os 27. E eu não tinha noção do que era um relacionamento abusivo. Eu comecei a perceber o que era depois de um tempo que eu realmente percebi. Comecei a perceber que eu estava num relacionamento abusivo. Porque no início eu não sabia o que era, nem tinha noção. Como muitas meninas hoje em dia estão no relacionamento abusivo e muitas vezes não sabem, tá? Então eu vou relatar pra vocês a minha experiência sobre um relacionamento abusivo que eu tive na minha vida, para vocês saberem o que é um relacionamento abusivo, ou muitas vezes entender o que é um relacionamento abusivo e se vocês estão vivendo isso. Só vou arrumar aqui um pouco o tripé, porque como o ventilador tá desligado, porque ele faz muito barulho, meu ventilador de teto quebrou. E aí eu tive que colocar um ventilador normal. Mas como ele faz muito barulho, eu tive que desligar. Então eu vou só me arrumar aqui para ficar bem confortável para gravar, porque tá muito quente aqui, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, que eu vou arrumar aqui, tá? Vou puxar a cadeira. Quanto melhor eu gravar para vocês eu gravar com claridade, melhor fica, né? Vocês vão ter a imagem do ventilador, mas relevem, tá, gente? Que eu ainda não tive como comprar algumas coisas pra fazer um cenário legal pra vocês, mas eu prometo que vou me esforçar pra fazer um cenário bem legal, tá? Então vamos começar. Então, isso que é um relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Eu vou começar a falar agora pra vocês, tá? Se vocês já sabem o que é, eu vou contar pra vocês a minha história. Bom, comecei a namorar com 15 anos, como eu falei pra vocês, com a mesma pessoa, dos 15 aos 27. Foram 10 ou 11 anos de relacionamento. Não vou dizer pra vocês que todos os momentos do relacionamento foi um relacionamento abusivo no decorrer desse tempo. Não foi todos os anos que foram um relacionamento abusivo. Teve momentos que foram bons, eu não vou ser hipócrita. Assim, gente, a gente não pode sempre falar, quando a gente termina um relacionamento, que 100% foi uma bosta, que 100% foi um lixo, que o cara era um lixo, que a gente não foi feliz. Porque senão a gente não estaria tanto tempo também com a pessoa. Eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês que eu não fui feliz. Eu fui feliz, sim. Em ambas as partes eu fui feliz. Mas teve momentos também que eu fui infeliz, né? Como todo relacionamento. A gente não pode ser hipócrita de falar que os 100% do namoro foram ruins, né? Vivemos momentos bons, vivemos momentos ruins, né? Fica um aprendizado aí. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Seja lá se for bom, seja lá se for ruim, né? Eu agradeço a ele muitas coisas que eu aprendi com ele, não só de ruim, mas coisas boas. Eu agradeço porque foram momentos bons também. Então não vou ser hipócrita de falar que foram 10 anos todos ruins, entendeu? Então vamos começar. Relacionamento abusivo é um relacionamento do qual você está com a pessoa te critica, a pessoa critica suas roupas, a pessoa não te respeita, a pessoa quer fazer um inferninho da sua vida, a pessoa briga com a sua família, a pessoa é possessiva, a pessoa não entende que você tem que viver. No caso, ele não gostava das minhas roupas, do meu decote, ele falava que usava decote, ele não gostava do meu decote, não gostava dos meus vestidos curtos. Eu lembro como se fosse hoje, passa até um filme na minha cabeça, porque ele falava assim pra mim: "Ah, você não vai sair com essa roupa, se você sair com essa roupa, se você colocar essa roupa pra gente sair, a gente não sai." E como eu era bem assim, pirracenta, eu falava pra ele: "Ah, então a gente não vai sair, porque eu não vou tirar minha roupa só porque você quer." Porque a maioria dos meus vestidos, eles são bem curtinhos, eles são um pouco acima do joelho, né? Então ele não gostava disso, ele reclamava, falava que ele não gostava que as pessoas iam olhar, os outros caras iam olhar. E com decote também é a mesma coisa, ele não gostava que eu usava decote, ele falava que era muito vulgar. Só que se a gente for deixar de usar as coisas que a gente gosta porque um namorado tá pedindo, isso é absurdamente ridículo, porque a gente tem que usar o que a gente gosta. E se a outra pessoa gosta de você, ela vai aceitar o jeito que você se veste e não vai te impedir de usar tal coisa, não vai te criticar, como ele fazia comigo. Isso é relacionamento abusivo. Imagina, a pessoa te impede de vestir o que você gosta, ou o que você se sente bem, como um decote ou um vestido curto. Então ele era assim comigo, ele não gostava.
E isso me deixava louca, porque assim, eu falava pra ele, então a gente não vai sair, porque eu não deixava de usar mesmo, gente, porque ele falava que não gostava. Eu usava mesmo, e ele achando ruim. O que mais que é um relacionamento abusivo? Quando ele me impedia de sair com os meus amigos, quando ele brigava com a minha família, a minha mãe não gostava dele, tratava ele bem, mas não gostava dele, porque sabia que ele me fazia sofrer, sabia que ele me criticava. E absurdamente tudo ele me criticava, em tudo. Então a gente vivia brigando. Ele brigava com a minha família, porque sempre eu defendia ele, porque eu estava cega. Eu gostava dele, então eu não conseguia enxergar que eu tava num relacionamento abusivo. Eu digo assim, que quando a gente tá apaixonado por uma pessoa, a gente fica cega. Eu não queria, eu não queria colocar na minha cabeça, sabe, que não tava me fazendo bem, que não era um relacionamento saudável. Isso é um relacionamento abusivo, a gente não tá sendo feliz, a gente tá sofrendo, a pessoa tá ali criticando a gente, a pessoa tá ali fazendo da nossa vida um inferno. E a gente continua, porque a gente, às vezes, no meu caso, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu sabia que não tava dando certo, mas eu insistia porque eu achava que ele ia mudar. Ou porque realmente eu ficava com medo de ficar sozinha, eu achava que ele era o único amor da minha vida, eu achava que ele era o primeiro namorado e ia ser o último, sabe? Eu achava que eu ia casar com ele, que ia ter filhos. E não achava que a gente ia um dia terminar. Porque a gente era um relacionamento ioiô. A gente terminava e voltava, terminava e voltava. Não era relacionamento saudável. E assim, eu não queria admitir pra mim mesma que eu estava num relacionamento abusivo. Eu não queria admitir pra mim mesma que não dava mais certo. Que já era o fim. Eu não queria colocar isso na minha cabeça, porque eu ficava com medo de não encontrar ninguém, de ficar sozinha pro resto da vida. Eu ficava com medo de terminar um relacionamento tão longo e sofrer. Eu tinha medo, sabe? Eu não terminava por medo. Eu sabia que tava na hora de terminar, que não dava mais certo. Mas eu insistia porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de não me acostumar a outra pessoa, porque eu estava com ele há 10 anos. Então eu ficava com medo disso acontecer. Na verdade, virou comodismo, sabe? Quando você se acostuma com uma coisa e você não tem coragem de terminar. Era isso. E muita gente falava pra mim, minha melhor amiga falava pra mim, ele não é pra você, ele não tá te fazendo bem, ele só te faz sofrer, ele só te critica. E todo mundo falava, mas eu não queria enxergar. É assim mesmo, a gente não enxerga no começo, a gente não consegue enxergar. Por mais que as pessoas falem, por mais que você tá vendo, você não consegue enxergar que você tá num relacionamento abusivo, só depois. E aí ele terminou comigo, e aí ele ficou com outra pessoa, mesmo estando comigo. Isso é traição, no caso, mas é um outro tema, não vem ao caso. E aí eu devo, graças a Deus, porque ele terminou, porque senão eu estaria com ele hoje, eu estaria com ele sofrendo, eu estaria com ele, nossa vida continuando um inferno e eu ia ser infeliz pra sempre. Então eu devo, graças a ele por ter terminado, porque se ele não tivesse terminado, a gente seria infeliz, porque a gente não tava se fazendo bem um pro outro. Eram brigas e mais brigas. Não tinha mais uma razão que eu via pela gente estar junto. Porque não tava mais dando certo e o amor já tinha acabado. Então é isso que é um relacionamento abusivo. Se vocês estão num relacionamento em que o cara te faz passar por louca, tudo fala que você é louca. Ele não deixa você pôr um decote, ele impede você de pôr roupas que você gosta. Ele é ciumento possessivo, não deixa você sair com as suas amigas. Ele te afasta os teus amigos, ele afasta os amigos de você. Ele, ele faz de tudo pra você se afastar dos seus amigos. Isso é um relacionamento abusivo, então fica esperta, fica de olho, porque se você tiver esse relacionamento, termina o quanto antes. Porque se você deixar pra terminar depois, com medo de ficar sozinha, você vai sofrer pra sempre. Você não vai conseguir sair. Então, quanto antes você sair, melhor. A gente é boba de às vezes pensar que a gente não vai encontrar ninguém com milhares de pessoas no mundo, sabe? A gente acha que vai ficar sozinha, que não vai encontrar ninguém, que a gente não vai esquecer aquela pessoa. Mas isso tudo é bobeira, gente. Porque assim, o mundo não vai acabar porque o seu namoro terminou, sabe? O novo é muito melhor do que aquela pessoa com que você estava. Tudo bem que aquela pessoa já te conhece, já conhece seus defeitos, você já está acostumado a ela, mas se você não está sendo feliz, se você está sofrendo, se você está num relacionamento desse, como é um relacionamento abusivo, então não tem por que você continuar.
sabe? Você merece ser feliz, a gente se merece, a gente merece coisa melhor, a gente merece uma pessoa que realmente goste da gente, uma pessoa que trata a gente com carinho, com respeito. Ele não me tratava com respeito, nem com a minha mãe ele tinha respeito, sabe? Era um cara super grosso, super ignorante. Ele não gostava das minhas roupas, como eu já falei pra vocês. Ele brigava com a minha família. Ele me impedia de sair com as minhas amigas. Ele fazia chantagens ridículas comigo, sabe? Ele falava assim: ah, se você não fizer tal coisa, eu não vou te ver. Ah, se você não fizer tal coisa, a gente não vai passar o final de semana juntos, sabe? Isso era coisa de adolescente. A gente tava vivendo num relacionamento de adolescente e a gente não tava percebendo, porque era muita imaturidade. Mais da parte dele do que da minha. Claro que quando eu tinha 15 anos eu era mega babaca. Eu era muito criança, era muito infantil, não tinha noção de nada, eu era super inocente, sabe? Muito ingênua. Talvez por isso que ele se aproveitou dessa situação. Mas ele era muito mais maturo que eu, né? No caso. E. E é isso, gente. É relacionamento abusivo. Quando a pessoa não te respeita, a pessoa te critica. Não é só agressão, sabe? Ele nunca me agrediu, graças a Deus. Ele não era nem louco de me agredir. Mas não era agressões. Relacionamento abusivo não é só por agressão física, mas por agressão psicológica, o que é pior ainda. Que a pessoa te coloca pra baixo. Ele deixava minha autoestima, gente, lá no chão. Porque ele falava assim pra mim que eu só cuidava da minha maquiagem, que eu só pensava em passar maquiagem, que eu não pensava, que eu não cuidava do meu corpo, que eu só cuidava do meu rosto, do que adiantava eu só cuidar do meu rosto, passar maquiagem, o resto não tava nem aí. Sabe, ele me colocava lá no chão, muitas vezes. Então isso não é um relacionamento saudável. Sai dessa, sabe? Vai viver, vai ser feliz com uma pessoa que realmente te entenda, uma pessoa que te aceite do jeito que você é e não fique querendo te mudar. É o que eu digo, quem gosta de você, gosta do jeito que você é. Da cabeça aos pés, não tenta te mudar em absolutamente nada. Isso sim é amor de verdade, tá? Então é isso, ele era uma pessoa muito possessiva também, ele tinha ciúmes de tudo. A gente namorava à distância, não vou falar o nome dele porque não é o caso, não tem necessidade nenhuma, né, de falar o nome dele. E a gente namorava à distância, ele morava em São José dos Campos, moro aqui em São Paulo e a gente namorava assim. Talvez durou tanto tempo porque era a distância, né? Porque se a gente morasse perto, eu acho que a gente ia acabar se matando, de tanto que a gente brigava. E eu já tava percebendo que não tava dando certo, sabe? Mas eu insistia por medo mesmo de não encontrar ninguém melhor que ele. Desculpa, gente. Na realidade, eu poderia encontrar alguém. Eu acho que não ia encontrar ninguém pior que ele, gente. Porque ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Sabe? Ele terminou comigo, eu dei graças a Deus porque foi um livramento. Eu digo que foi um aprendizado. Tudo que a gente tem na nossa vida é um aprendizado. Eu não digo que foi que, que foi ruim. Foi ruim, mas eu digo também que foi bom porque eu aprendi muita coisa com isso. Eu cresci, eu amadureci. Pra eu não querer um relacionamento desse na minha vida. Isso me serviu de lição, de aprendizado, pra eu não querer um relacionamento abusivo como esse na minha vida, nos próximos relacionamentos que eu tiver. Então, eu creio que tudo na nossa vida é um aprendizado, tá? Então, se você tá num relacionamento desse, do qual você é maltratada psicologicamente, do qual você é criticada, do qual ele não te respeita, sai fora, sabe? Procura outra pessoa, uma pessoa que realmente te dê valor, uma pessoa que realmente te ame e te respeite. Porque quando a gente ama, a gente respeita a pessoa, a gente respeita, a gente quer ver a pessoa feliz, a gente quer ver a pessoa bem. A gente não quer criticar ela, a gente não quer colocar ela pra baixo, a gente quer colocar ela pra cima. Ao contrário, em vez da pessoa te colocar pra baixo, ela tem que te reerguer, né? Que não foi o meu caso, quando eu estava com ele. Mas é isso que é um relacionamento abusivo, sabe? Tome como um livramento de Deus na sua vida, porque se ele tava te fazendo infeliz, foi melhor assim ter terminado, porque você ia sofrer casada, ele ia continuar te criticando, ele ia continuar te humilhando, e aí você ia chegar a um ponto que você não ia aguentar mais, entendeu? Então é isso. Eu dei graças a Deus, porque foi um livramento de Deus na minha vida, porque Deus sabia que ele não era pra mim. Todo mundo falava, mas eu não queria enxergar. Minhas amigas falavam que ele não era a pessoa certa pra mim. Minha mãe falava, meu irmão falava. Mas como eu estava muito cega de amor, quando a gente fica apaixonado, como eu falei, a gente fica cega, a gente não. Era ele, Deus no céu e ele na terra pra mim. Ele, pra mim, qualquer pessoa que chegasse a falar de mim, a falar pra mim dele mal,
eu já não gostava, porque eu defendia ele com unhas e dentes, sabe? Eu achava que ele era um rei, que ninguém podia falar mal e que ele me manipulava de tal forma que eu achava que ele era a minha vida, que não tinha mais ninguém importante, sabe? Até que ponto chegou, gente? No relacionamento abusivo, até que ponto chegou? Então, sai fora o quanto antes, porque não é fácil, mas você tá vendo que não tá te fazendo bem, então você tem que cortar o mal pela raiz, sabe? As pessoas que não te fazem bem, deleta elas da sua vida. E vai conhecer pessoas novas, o mundo tá cheio de gente. O mundo tem milhões de pessoas que você pode conhecer, que você pode ser feliz, que você pode, sabe, construir uma família. Então é isso, eu era cega, porque depois que eu falei pra vocês que eu descobri que era um relacionamento abusivo, que eu fui lendo as meninas, as pessoas falando de namoro, eu fui lendo a respeito mais na internet, como tudo a gente pesquisa na internet, sobre relacionamento abusivo, e aí depois que eu percebi que ele terminou, que era um relacionamento abusivo, eu parei pra pensar, não, era um relacionamento abusivo sim, tá? Relacionamento abusivo não é só você ser maltratado, você ser maltratado fisicamente, mas psicologicamente também. Então é isso. E ele está seguindo a vida dele agora, ele tá namorando uma outra pessoa. Que fique bem longe de mim. Não tenho raiva, rancor dele, eu já tive, mas hoje eu não tenho mais, porque já se passaram 2 anos, sabe? Eu desejo que ele seja muito feliz. Aprendi muita coisa com ele, muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas, como eu falei, é um aprendizado de relacionamentos que eu não quero mais seguir, que eu sei que não é o certo, né? Tudo é um aprendizado na nossa vida, como eu falei. Tenho contatos com a mãe dele só, porque a mãe dele foi minha ex-sogra por 10 anos, então eu tenho contato com ela, porque ela é um amor de pessoa, uma pessoa muito legal, uma pessoa maravilhosa, de bom coração. A gente tem contato, ela é um amor de pessoa, sabe? Ela sempre ficou do meu lado nesses 10 anos de relacionamento, sempre ela ficou do meu lado. E eu não tenho por que não ter contato com ela, não manter amizade com ela, porque ela é como se fosse a minha segunda mãe, ela é uma pessoa muito, muito especial. Entendeu? E é isso, gente. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Seja se for ruim, seja se for bom. Se foi bom. E você aprende, você cresce, você fica mais forte, você aprende o que é errado e o que é certo, sabe? Isso é muito bom. Foi bom ter acontecido isso, porque eu já sei que não é esse tipo de relacionamento que eu não quero pra minha vida. Então, se você está num relacionamento abusivo, comente abaixo. Se você relate sua experiência de relacionamento abusivo, se você teve ou se você está vivendo em um. Compartilha comigo aqui nos comentários abaixo sobre a sua experiência de relacionamento abusivo. Se você está em um, se você quer se livrar de um, tá? Faça perguntas ou comente o que você achou desse vídeo, tá? Abaixo também. E é isso, gente. Dei as dicas pra vocês ficarem de olho se o relacionamento de vocês está assim. Se o cara fala que você é louca, como eu falei pra vocês, se o cara te critica, não te respeita, você sabe que já tá num relacionamento abusivo, né? Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever abaixo, pra vocês não perderem os próximos vídeos. Ativem o sininho de notificações pra que vocês acompanhem todos os meus vídeos. E clique em gostei pra mim, joinha, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou ficar muito feliz e me ajuda muito com a divulgação do canal. Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, tchau!